Homem branco, cabelo preto, olhos castanhos, uma barba curta, cabelo curto também. Tô vestido hoje com uma camisa azul e uma descrição emocional. Eu tô muito entusiasmado pro nosso bate-papo de hoje. Boas-vindas para mais um podcast. Pode incluir Vozes da Inclusão. Vocês não têm noção com quem eu tô aqui hoje. Tô aqui com o Thomas Barros, que é um amigo, que é um irmão, que é um executivo. É um diretor da Universal Química, uma empresa que eu tenho uma admiração. Fica lá em Sarapuí. Você sabe que depois tem um pod também que vocês vão procurar aí. Um podcast com o prefeito de Sarapuí, né, com o Gustavo Barros. Professor Gustavo. Tem um podcast com o secretário da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, que também fala... É legal que o secretário nesse podcast comenta do Thomas ali, né, o Marcos da Costa. Vale a pena vocês assistirem também, tá? Thomas, eu tô contigo aqui. Obviamente que você conhece a gente já faz tempo. Antes da gente começar, eu vou me autodescrever. Eu sou Marcelo Pires, eu sou CEO e fundador da Consolidar Diversidade, uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado. A gente nasceu lá em 2000 para 2001, falando sobre inclusão, sobre gente, sobre vida em abundância, né? E todas as características físicas humanas de forma conectiva. Eu sou um homem branco, eu tenho uma barba cerrada preta com os pontinhos brancos aqui na lateral, né? Olhos castanhos, cabelo preto, tô com uma camisa cinza clara, um tomzinho azulado. E tô num ambiente aqui no nosso estúdio. Atrás de mim tem uma guitarra, que é o que eu gosto de tocar também. Atrás de mim aqui também tem um quadro que representa a diversidade, com cores múltiplas aqui. Atrás do nosso convidado Thomas, nós temos aqui um jardim do nosso estúdio. E à minha esquerda aqui, nessa profundidade do estúdio, a gente tem um quadro vermelho e azul, onde tem uma árvore de Natal, porque não é nada por acaso, a gente está prestes a chegar no Natal. Com uma parede de tijolinho ao fundo e um piano aparecendo aqui no relance. Um piano preto. Por aí? Por aí. Thomas, o que a gente veio fazer aqui hoje, né? Além da gente tomar um café junto, que a gente já tomou um café gostoso aqui, é a gente falar de inclusão, em diversidade, em vida em abundância. E nada melhor do que você para falar sobre isso. Eu já te conheço faz tempo, já te admiro faz tempo. E te falo que eu sou um fãzaço seu, tá? E eu queria começar dizendo muito obrigado. Muito obrigado de verdade por você estar aqui com a gente. Você vem lá de Sarapuí para estar aqui em São Paulo. É uma honra te receber aqui. Telinho, acho que primeiramente eu preciso te agradecer, cara, publicamente, pelo dia de hoje. Um dia maravilhoso que a gente teve, uma conversa, um café da manhã maravilhoso. Prefeito estava com a gente, professor Gustavo, parceirão de Sarapuí. E, poxa, papo com o secretário da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo, Marcos da Costa. Que é um querido, né? Todo um papo bacana. Só tinha gente boa hoje aqui. E agora esse convite, então, pra gente participar, pra ter essa conversa. Conversa com o Telinho é sempre uma boa conversa. Assim, sempre tem aprendizados pra mim, sabe? Eu sou muito grato a você, não só por isso, mas por todo o aprendizado que você já nos trouxe até aqui, e nós estamos só começando sempre, né? Então tem muito mais pela frente aí pra gente estar junto. E é então, legal obrigado. essa tua humildade, viu, cara? Da gente obrigado. Tá sempre começando sempre. Isso eu gosto muito de você, que você tá sempre com aquele espírito de aprendiz, que é muito legal, que eu também desejo estar sempre com esse espírito de aprendiz. Isso é um valor que eu vejo não só em você, mas toda a família Universal Química, viu? Isso, diga-se, também quero colocar isso publicamente, porque lá, além de ser genuíno, ele tem um nível de humildade, de simplicidade, assim, muito grandioso. E, bom, conhecendo teu pai e tua mãe, eu sei como que nasce daí, né? E quero começar com a primeira pergunta, meu caro. Vamos lá. Quem é esse executivo? Quem é esse Thomas Barros? Conta pra mim. Thomas Barros? Bom, antes de executivo, Thomas é marido da Bia,
marido da Bia, pai da Manu. Tenho também 2 cachorros. Que tá na barriguinha ainda, Manu tá na barriguinha, né? Não sei quando vai para o ar o podcast. Pode ser que já esteja... quando for pro ar, já... Tá pra nascer, eu já né? sou pai. Tá pra mim, nascer. já sou pai, Já já é. sinto, já converso na barriga. Que Pro lindo. mês que vem, né? E... Bom, eu tenho 2 cachorros, a Liz e o Pepe também. Thomas mora em Sorocaba, tem uma paixão muito grande por Sarapuí, por aquela cidade de Sarapuí. Trabalho na Universal Chemical, sim. Atuo como diretor. E sou da 2ª geração da família. E, bom, aprendi em casa com meu pai, com a minha mãe, muitos valores sobre generosidade, sobre fé, sobre esperança, sobre trabalho. E eu tenho o privilégio e a oportunidade de hoje colocar esses valores para fora, poder trabalhar com o coração e poder exercitar e colocar para movimentar todos esses valores dentro de organizações, né? Então, como empreendedor, como executivo, esse é um pouco do Thomas. Esse é o Thomas. E aí aquela pergunta que vem depois dessa, né? Porque isso aí muita gente já sabe, né? Algumas ainda não. Mas quem é o Thomas quando ninguém tá olhando? Quando tá o Thomas com o Thomas, o que você diria? Thomas é uma pessoa muito curiosa, é um aprendiz, uma pessoa de muita fé, uma pessoa que dobra o joelho todos os dias antes de sair de casa, pedindo sabedoria, pedindo orientação, o que devo pensar, o que devo falar, o que devo sentir, e que tem um propósito com Deus muito grande e faz disso um combustível para o dia a dia, para superar os desafios, os problemas, os altos e baixos que o nosso dia a dia nos traz e que dá serenidade por isso. Thomas é uma pessoa família, gosta de final de semana ficar em casa ou receber os amigos. Olha só. Para mim o lar é um lugar também para a gente recuperar energia e para a gente se reabastecer, porque o dia a dia ele nos puxa bastante, mas tenho muita alegria de viver por essa oportunidade de vida aqui. Sacaram porque ele tá aqui, né? Deu pra sacar que tem pegada e tem essência. Obrigado, cara, por aí mesmo. Tomás, me conta um pouquinho, como é que você enveredou nesse universo em inclusão, diversidade? Como é que você entrou nesse caminho? Conta pra mim um pouquinho da essência aí. Bom, falar sobre diversidade e inclusão, acho que a primeira memória que me vem na cabeça é quando eu era pequeno, visitava a fábrica com meus pais e percebia o primeiro colaborador da empresa, um dos primeiros colaboradores da empresa, chamava-se Daniel. Daniel era um cadeirante, uma pessoa com deficiência, que utilizava a cadeira para se locomover. E Daniel era pai da Bruna, ele era marido da Ângela, morava em Sarapuí também. E foi um dos primeiros colaboradores e um líder lá na Universal. E, poxa, e nós temos até os relatos e temos fotos, né, até hoje disso. Você já viu? Né? Então, sabe que eu não sou muito fã de tirar foto, de aparecer em câmera, mas nessas horas eu vejo que tem muito valor para trazer a essência e trazer o registro do que aconteceu há 20 anos atrás, né? Então, bom, esse universo de pessoas com deficiência, de inclusão, de diversidade, para mim começa aí. O Daniel, na época, né, ele sofreu um assalto. Dentro desse episódio do assalto, foi acometido aí com um tiro, né, uma bala. Bom, mas era uma pessoa assim também que tinha alegria de viver e que era um pai de família e conseguia trabalhar e era uma pessoa espetacular. Então, falar de diversidade e inclusão dentro de empresas, para mim, esse é o primeiro passo. Primeira lembrança que eu tenho. E foi legal, né, Thomas, sem te interromper, que primeira vez que eu fui lá visitar vocês, né, anos atrás, você tava passando assim na empresa e geralmente as pessoas vão mostrando as máquinas, aquela coisa toda, né? Você mostrava as pessoas e tinha uma foto do Daniel estampada lá. Nosso mural. E que a primeira coisa que eu te falei, caraca, meu, que legal. E aí você me contou essa história e agora a gente tá povoando essa história para todo mundo que assistir a gente, né? Então, pô, cara, bacanérrimo isso. Muito legal mesmo. Me conta uma coisa, o que você acha que... Não, e depois daí, o que aconteceu depois daí do Daniel? Ainda falando dessa tua inclusão, né? Essa tua
você se incluindo nesse mundo de inclusão, como é que foi daí? Como é que foi daí? Bom, eu tive amigos na escola também, com a trissomia do cromossomo 23. Tive amigos, enfim, na escola mesmo, né? Com outros tipos de deficiência. E sempre tive um olhar especial dentro do meu coração, sabe? Então, bom, e esse tempo passa, a gente chega na época do trabalho e muitas ações eram feitas. De forma... Surgia a necessidade, existia doações, contratação de pessoas e etc. Pessoas com deficiência. Então tudo isso foi a forma que eu fui automaticamente exposto a esse mundo. Mas sempre tive algo diferente no meu coração, mas não sabia bem o que era, né? E de lá pra cá muita coisa aconteceu. Mas acho que vai ser um pouco da nossa conversa durante esse bate-papo. Tem várias perguntas aqui, viu, Tomás? E o que é legal assim, né? Esse sentimento que você tem, eu imagino que a equipe também tem, quando você começou a fazer esse trabalho de inclusão lá, qual que é o sentimento que essa galera tem? O que você me diz assim? Olha, pra falar de sentimento, eu preciso falar de um caos que aconteceu. Que foi um caos, inclusive, que ele foi divisor d'água dentro da cultura lá da empresa, né? Então, como funcionou esse caos? O caos, a pessoa chama-se Jailton, é um ex-colaborador da empresa, e era um jovem, tá? Um jovem, 18 anos, na época. Ele saiu da empresa pro horário de almoço, dirigindo sua moto, foi pular uma lombada e aconteceu um acidente, tá? Ali no cantinho da lombada, etc, tal, aconteceu um acidente. Nesse acidente... houve uma fratura na perna, de diversos locais da perna, foi socorrido, foi para o hospital, etc. Fez algumas cirurgias, mas as cirurgias não tiveram a expectativa do sucesso que se imaginava. Bom, isso feito, então foi diagnosticado que ele precisava realizar uma amputação de perna. Não sei o que é sentir, não sei o que um ser humano pode sentir e a gente nunca vai saber, como né? esse na Se sua não tá frente. No lugar da pessoa mesmo, né? Um sentimento que não dá pra saber. Imagina um médico dizendo pra você que você precisa cortar, né? Amputar algum membro do seu corpo. Então, sem dúvida, por mais que a gente tente colocar um olhar empático, é uma decisão que deve ser muito difícil de tomar. E essa decisão, imagino aqui que ele devia estar com pouca segurança de tomar essa decisão, porque, poxa, como é que vai ser o corte? Claro. Como é que eu vou ficar depois? Será que eu vou ter acesso à prótese depois? Sim. Enfim, então, esse foi um colaborador que ficou afastado na empresa, e lá nós temos um processo no RH, com a psicóloga e tudo mais, que a gente visita. A Cissa, que a gente visita em períodos. Os colaboradores que estão com afastamento, para entender como tá, conversar com a família, etc. E ver se a gente pode fazer alguma coisa a respeito disso. E o Jailton, então, ele nos autoriza, tá? Contar essa história publicamente. Então, foi um dos casos que o feedback voltava que assim, poxa, depois do acidente até a família tá adoecendo. Porque ele, poxa, um jovem, vida inteira pela frente, e ficava dentro de um quarto. Um quarto escuro, né? De repente jogando jogos, do computador, deitado. E essa não é a vida que a gente acredita, né? É um potencial que não está sendo explorado de cada um de nós. Sim. Uma vida que ela é vivida dentro de uma casa, enfim, sem contato com outras pessoas. Não é a vida que... Digna, né? Uma digna. Uhum. E, bom, esse foi o fato percebido pela equipe. A partir daí, por isso que eu falo que esse caso foi muito interessante. A partir daí, algumas gerências da empresa, tá? Leandro, Neto, Edmilson, trouxeram esse caso e disseram, ó, o negócio é o seguinte, nós temos uma proposta, nós queremos trazer um jovem de volta para a luz. Então a gente quer fazer um resgate. Que legal. Da dignidade, né? Da dignidade. E precisamos tirar ele do quarto. E precisamos, de uma certa forma, com uma pretensão até, precisamos curar aquela casa, aquela família. Porra, sensacional. Tá, mas vamos lá, o que precisa? Bom, a gente precisa como empresa buscar bons hospitais, bons médicos aqui na nossa região e precisamos providenciar uma prótese, viabilizar uma prótese e que não seja qualquer prótese. Claro, a gente gostaria então de dar a melhor prótese que fosse possível para o Jailton.
e fibra de carbono, essas que a gente vê no Fantástico mesmo. Então isso aconteceu em 2020, tá? Foi assim, 2019 e 2020. Então, bom, todo esse processo foi feito através dos próprios colaboradores da empresa e a empresa foi dando todo o suporte necessário para isso acontecer. E, bom, na pandemia, eu me lembro da pandemia porque o vídeo, as pessoas, nós estamos todos ali de máscara. Como o Jailton saiu da empresa andando, nós tivemos questões de falar quando ele voltar. Ele vai se preparar, vai fazer fisioterapia, vai ter toda a questão da adaptação, mas vai voltar andando para a empresa. E isso aconteceu. Isso aconteceu em 2020. Eu vi esse vídeo, foi muito bacana. Fizemos um corredor de pessoas para recebê-lo, paramos a fábrica, etc. Trouxemos até, convidamos, né, a família dele para presenciar esse retorno de vitória, sabe? Como uma conquista, como uma vitória e mais do que uma vitória, mas também um caos, né? Uma situação que possa inspirar outras pessoas. Então, isso aconteceu. Legal. E a partir daí, Telo, para responder sua pergunta, quais foram os sentimentos que geraram? Um sentimento de extrema gratidão na equipe. Um sentimento de estar contribuindo com o próximo, de estar retribuindo um pouco de bênçãos que Deus dá na vida de cada um de nós. E isso trouxe muita alma para a empresa, isso trouxe muita vida, né, para os colaboradores. A gente fala de ânima da etimologia de alma, mas... Então, esse é um pouco dos sentimentos que traz que a gente veio cultivando sem querer, porque agimos de coração, fizemos o que tinha que ser feito, mas esses são sentimentos que começaram a permear dentro da nossa cultura, e se potencializar, na verdade, né? Trazendo muita alegria para todos ali os envolvidos e para a família universal, aquela que foi responsável por fazer tudo aquilo dar certo, sabe? É muito legal a relação que vocês têm humana, esse comportamento que vocês têm de conexão, de cuidar de gente, né? Esse cuida de mim, se a pessoa tem ou não tem deficiência, tem um cuidado. Não é qualquer empresário, e vale a pena falar, até para inspiração, não é qualquer empresário, não é qualquer empresa que faz isso. Vai atrás, significa, vê o que precisa pra gente resolver, para aumentar o nível de dignidade que você pode trazer para qualquer pessoa que trabalha lá. Então isso é inspirador e é pra valer, é genuíno. E daí que a gente se conhece, né? Sim, exatamente. E daí que a gente se conhece, né? Eu lembro que foi engraçado que mandaram um recado pro WhatsApp da Consolidar, né? Querendo uma cotação sobre trabalho de inclusão e diversidade, tal. O Edmilson, não era? Edmilson. E aí ele passa pra você... Conta essa história que foi muito engraçada. E a gente... Bom, já se conhecia através... De outros caminhos, né? E o Edmilson traz essa proposta também de a gente falar de diversidade e inclusão com a empresa Consolidar. Então, poxa, peraí, mas eu conheço o Telo. Esse é o áudio do Telo, né? Era pra ser, né, cara? E era pra ser. Então, a gente fala de serendipidade, né? Total serendipidade. São as felizes coincidências que Deus nos proporciona. Né? Voltadas pro bem, né? As sincronicidades voltadas pro bem, né? Conectadas com o divino. E a partir disso, quando a gente fala de cuidado, a gente tem uma questão chamada do cuida. Então, mas eu vou chegar no cuida. Vai chegar ainda. no cuida? Eu vou chegar no cuida, inclusive, eu só quero colocar uma coisinha antes do cuida, que é esse cara aqui participou da Reatec, do congresso da Reatec, foi um dos painelistas lá, convidados por mim, né, e pela Sandra e pela Consolidar. Uma honra. Uma honra, porque eu também uma honra... Maurício Macedo, que vai assistir a gente aqui também, que deu esse privilégio também, e toda a família da Universal Chemical, que deu esse privilégio de colocar a gente para contribuir nessa curadoria, né, do Congresso. E obviamente que vocês, como uma empresa que são, virou um cenário assim, super legal. Como é que foi essa experiência da Reatec? Dentro do congresso, onde pessoas pagando lá para se inspirar, dentro de uma feira que é a maior feira da América Latina voltada para pessoa com deficiência. Bom, então primeiro foi uma honra muito grande esse convite para que eu pudesse representar todo o nosso time, toda a empresa, porque ninguém faz nada sozinho. Então eu fui lá como representante de um grupo e o convite foi feito pela equipe da Consolidar mesmo, reconhecendo um pouco do nosso trabalho, do que a gente tem feito da nossa parte, para melhorar esse cenário de inclusão
no nosso país. E aí a gente faz localmente uma mudança para buscar uma mudança globalmente. Então eu acredito nisso, cada um no seu espaço, cada um no seu pedaço de Brasil que dá certo. E assim a gente vai mudando o nosso país. Mas enfim, esse reconhecimento, então, primeiro é uma honra. Obrigado novamente. E eu não conhecia a feira Reatec. E a Reatec é a maior feira da América Latina voltada a pessoas com deficiência. Né? Então, enfim, passamos pelos estandes, muito conhecimento adquirido também. Mercedes, os carros que são adaptados, o próprio estande da Consolidar. Tava bonito esse ano. Tava bonito. E, enfim, teve ecoterapia, uma série de estandes e um público maravilhoso indo lá. E eu acredito que a Reatec é um pedacinho, sabe aquela pedrinha que você joga na água e ela faz ondas? Sabe? Ela é um impacto. Ela é um impacto que acontece anualmente, mas traz muitos frutos para muita gente, essa Reatec, né? Então, assim, pela amplitude da feira, e a partir disso a gente tinha um congresso, e dentro do congresso pude representar, contar um pouco do que a gente está fazendo através do Cuida, do nosso comitê lá na Universal, e era sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que esse é o nosso foco, né, na Universal. E tinha uma galera legal, né? Tinha lá o ministro Cláudio Brandão, tava lá os desembargadores, o Samuel, tava lá o João Batista, tava lá o Ricardo Tadeu, que é um desembargador com deficiência visual. Tava lá com a gente. Isso de pessoas públicas. No meu painel tinha várias empresas, né? Eu dividi painel com o pessoal da Raizen, do Santander, da South Rock. Então foram várias empresas com o próprio secretário da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Exatamente. Marcos da Costa. Lá que tava junto. Que eu conheci. Você conheceu ele lá, é verdade. Lá. Então, um baita de um privilégio e espero ter dado uma contribuição para os empresários que lá estavam. Muito legal. Foi muito legal. Para inspirá-los na prática, na ordem do dia. Como é que a gente faz para potencializar essa nossa cultura de inclusão, que toda empresa tem esse potencial. E aí cabe a cada um de nós buscar esse potencial. E aí tem método, tem forma. E aí lá eu pude, foi o que coube a mim, falar um pouco da história que a gente fez. Sim. E de repente com essa intenção de poder inspirar. E tem mais essa história, né, Thomas? Que eu sei que eu queria trazer uma abordagem aqui de algo que a Consolidar fala e inventou esse negócio das 3 portas da inclusão e diversidade. Queria contextualizar e dizer que você tá na última porta, que é a porta do propósito. Eu vou contextualizar aqui rapidinho. E foi a razão que a gente chamou vocês para representarem lá uma empresa de verdade, inclusiva, genuína, que faz um papel social, né, por conta desse trabalho e de verdade. E aí depois eu quero falar do Cuida. Porque o Cuida nasceu, gente, eles foram convidados porque eles têm de verdade um comitê da diversidade que é um modelo de exemplo. É um modelo de exemplo, tá? Eu queria que você falasse já do comitê, mas imagina que tem 3 portas. Como que a gente entra? Como o executivo, o empreendedor, o empresário hoje no nosso país, ele pode entrar por esse vasto universo sobre inclusão, diversidade e equidade. A primeira porta a gente chama de porta do medo, né? Por que porta do medo? Porque ainda, quando vem o ministério e alguma multa, alguma ameaça, dizendo que a pessoa tem que cumprir a lei de cota, aquela porta do medo se instaura. Você sabe que o medo nunca é um bom conselheiro, né? Sim. E quando essa porta do medo se instaura nessa relação, o que acontece com o empresário? Ele contrata essa turma, né? Sim, movido pelo medo. Contrata essa turma, movido pelo medo. Só que quando você faz uma contratação movida pelo medo, nunca é a melhor resposta, porque você está contratando o que falta na pessoa, não o que farta na pessoa. Você está contratando a cota, só pela cota. E aí essa pessoa, ela entra na empresa e não para ser uma pessoa que vai fazer falta, mas ela entra na empresa para cumprir a cota. Então, infelizmente, algumas empresas ainda, que eu passo ainda como consultor, né, pela Consolidar, eu passo assim nos corredores e falo assim, pô, e aí, como é que você chama, tal, fulano, tal? Fulano, o que você faz aqui? Ah, eu sou o PCD. Aí ele fala, pô, eu sou o PCD? Eu falei, não, mas o que você faz aqui? Sim. Né? A pessoa não tem ainda uma identidade
de entender que ela foi contratada por conta do dom, do talento, da competência, da capacidade dela, e sim pelo fato dela ser uma pessoa com deficiência. Essa é uma dura realidade que ainda existe. Bizarro, né? O meu olhar é de esperança para o futuro. O meu olhar é sempre o lado... Eu tento buscar a parte boa, o copo mais cheio. E, assim, graças a Deus, eu percebo que esse cenário tem cada vez mudando nas empresas, mas ainda é uma realidade que é encontrada. E cada vez mais esse tema tem sido falado. Exato. Sobre pessoas com deficiência, sobre inclusão. E ainda bem, porque a gente traz luz no tema. Ainda bem que a gente tá aqui, né? Você tava falando da foto do Daniel, Sim. que vários momentos da gente consagrar, né? Revelar, até porque não é muito, né? Você fala que não tá na minha cultura tirar foto todo dia e tal, mas momentos como esse aqui, vale a pena a gente colocar pra... Tem muita notícia ruim, né? Sim. Mas pegando na porta ainda, imagina o seguinte, a segunda porta que a gente fala é a porta da estratégia. Que vocês não estão também. Vocês não estão nem na do medo e nem da estratégia. Vou contar já. A estratégia tá ligada em quê? A empresa fazer algo estético só para aparecer. O que tá em moda nesse ESG. O que tá em moda nesse ESG, o Environmental, Social e Governance, que é muito comum, né? Todo mundo quer, as empresas querem fazer o valuation dela, aumentar a valorização delas como corporação. E eu não tô julgando isso, tá, Thomas? Eu não tô dizendo que isso tá errado ou tá certo, eu tô dizendo o seguinte, ainda é um estágio de consciência onde as pessoas da empresa contratam essa pluralidade que existe, né, por conta de um desejo de otimizar, de potencializar a empresa. Agora, a porta que eu vejo que vocês estão é a porta do propósito. Nada mais faz sentido se não tiver a verdadeira e genuína inclusão desta diversidade que existe no Brasil. O país é o país mais diverso do mundo. Isso é fato. Então, como que a gente lida com toda essa misturada de gente bacana que tem? Incluindo, sabendo relação de respeito, trabalhando valores. Então, o fato da gente estar lá, né? A gente faz toda uma sessão por mês, até para dizer os modus operandos aqui, todo mês uma sessão, falando com o maior número de pessoas possíveis, criando um comitê, que agora você entra falando do Cuida, que é um comitê exemplo, o que esses caras fizeram, Thomas, parabéns, cara. O comitê de vocês, assim, é um exemplo que a gente dá a ponto de levar pra Reatec. Conta um pouquinho desse comitê, que eu sei que você tá louco pra falar do comitê. Conta do Cuida. Bom, primeiro, acho que os parabéns não por isso, mas a gente tá fazendo só o nosso trabalho. Estamos fazendo o que tem que ser feito. E pra gente é uma alegria muito grande servir e fazer esse trabalho. Mas, bom, falando do Cuida, né? Cuida... advém de cuidado também, mas cuida tem um significado, né? Então, se a gente pegar letra por letra, CUIDA, então é Comitê Universal de Inclusão, Diversidade e Amor. Então, esse é o nosso comitê fala de novo, da fala Universal, fala de novo, que vale a Comitê pena. Universal de Inclusão, Diversidade e Amor, daí da Cuida. Muito legal. Então, Cuida nasce do seguinte, no meio dessa história do Jailton, concomitantemente, paralelamente, eu fui um aluno do percurso do Limiar, um programa de educação feito pela Metanoia, sobre o qual você é um dos palestrantes, um dos orientadores, um dos educadores. E de lá... Com muita honra, né? Convidado pelo Roberto, pela Metanoia, pelo Alexandre, né? Fazer parte disso. Então de lá, nesse mesmo 2020, a gente participou da sua palestra, da Consolidar, você representando, né? Todo o time da Consolidar. E... Foi 2020 já. Foi em 2020, 3 então anos, a gente né? tava... Vai fazer 4 anos. Jogando luz sobre esse tema, cara. Então, porque assim, onde é que a gente aprende isso? Na escola, não nos ensinam. Na sociedade, nos noticiários também não tem. Às vezes nem em família, né? Sim. Então, ainda que eu tive um privilégio de ver algumas coisas diferentes durante a minha infância com meus pais, mas assim, tem muita informação para ser dada. Sim. E então naquela palestra foi elucidado. Então, sem contar um spoiler, para não tirar a surpresa daqueles que ainda vão passar por isso, junto numa experiência junto com a Consolidar. Então a gente teve o café sensorial, onde eu tive uma oportunidade de me colocar no lugar de uma pessoa com deficiência. Tentar se colocar no lugar. Tentar né? se colocar. Fisicamente, né? E aí tem todo um café, mas não vamos entrar nos detalhes, certo? Isso aí. Mas ali mudou uma chavinha. E junto com aquele combustível que tinha acontecido com a história do Jailton na empresa. E ali a gente falou, poxa,
Foi na mesma época, né? Na mesma época. Mais uma serendipidade. Mais hein? uma coincidência. Mais uma. Vamos combinar. Vamos combinar, Não né? tem como ser. E, bom... E aí nós reunimos o time lá e dissemos, agora é a hora da gente acelerar nesse caminho, porque acreditamos que isso é a coisa certa a se fazer. Isso é o que diz o nosso coração. E aí contratamos a empresa Consolidar, começamos as sessões de conscientização Sim. para uma mudança de cultura. Centenas de pessoas já passaram lá da Universal, né? Por essas sessões. E a partir da sessão, temos que ter um organismo, um agente protagonista e estruturado. E esse organismo foi formado com o apoio de vocês, todos, Telo, Sandra e toda a equipe da Consolidar. Foi formado o nosso comitê interno. Nós convidamos algumas pessoas de bom coração, pessoas estratégicas em áreas de liderança, em áreas operacionais, multidisciplinar, em né? turnos Divididas. diferentes, isso. Então, multidisciplinar, para ter um comitê diverso também lá dentro. E a partir disso, outras pessoas quiseram entrar no comitê, voluntariamente também. Então, Muito o comitê legal isso. é uma forma, é um grupo, é um squad, como se fosse. Para que a gente tenha reuniões mensais, para que ele tenha processo, para que ele tenha regularidade e para que ele entre no orçamento e no budget da empresa. A empresa tem que ter budget de cultura e de cultura inclusiva também. Então, através desses encontros e dessa estruturação para esse tema tão nobre, Sim. que aí a gente começa a colher alguns frutos e começa a difundir ainda mais e gera mais resultado, não só para a Universal, mas para toda a nossa região, com esse tema de diversidade e inclusão. Ô, Thomas, para dar uma dica para esse povo que tá vendo a gente, né? Que eu fico surpreso lá com você, a Gi e toda o turma, o Netão, todo o pessoal do comitê, e sintam-se todos amados aí, o comitê do Cuida dentro da Universal Chemical. Vocês foram em vários lugares, vocês foram entender nas associações do lado, conectou com o prefeito, tanto é que o prefeito tem um podcast aqui por tua causa, né? Fomos almoçar com o prefeito. Sarapuí, né? Foi legal que no podcast que o prefeito fala, ele se coloca numa posição de querer fazer Sarapuí virar uma cidade referência, conectou com o Marcos da Costa, também com essa bênção lá, com essa oportunidade de falar, cara, vamos embora fazer, né? E vocês, né, como empresa, como privados, né, fazer e levantar essa bandeira no sentido de, pô, cara, aqui vai ser a cidade da inclusão desse país, né? Então, isso foi muito legal. Conta um pouquinho dessas bem-aventuranças aí. Bom, comitê formado, tínhamos já intenções, tínhamos o nosso propósito, para que a gente estava existindo, quem que era o nosso público-alvo, bem definido, bem delineado, qual seria a rotina de trabalho, quais seriam as orçamentações para aquele comitê acontecer, o budget. Então, primeira coisa, vamos reunir todas as pessoas com deficiência da empresa e vamos ouvi-las. Vamos fazer uma roda de conversa. Coisa que não rolava antes, né? E você deu uma baita numa sacada, botar essa turma junto, né? O nada sobre nós sem nós. Colocar a galera junto. E basicamente a roda de conversa tinha uma única intenção. Como é que a gente pode ser melhor como empresa? Para todos nós. Sensacional. E a partir daí saíram diversas iniciativas. Das iniciativas, nós falamos, bom, vamos lá. E algumas já eram extramuros da empresa. Já eram iniciativas que a gente falou, poxa, se isso é uma iniciativa aqui dentro, e lá fora, vamos entender como é que é? Vamos entender o contexto todo? E aí nós marcamos com todos... Rompeu barreiras, né? Você Rompeu. sai da parede do espaço, que é gigante lá, por sinal é bem grande, mas você sai daquela barreira física e você vai pra fora, né? Bom, e a gente fica na cidade chamada Sarapuí, uma indústria, né? E nós fomos olhar a região daí. Então nós marcamos com o secretário de Assistência Social do município de Sarapuí, marcamos com o pessoal da PAI, secretário de Educação de Alambari, fomos na Subsecretaria de Pessoa com Deficiência de Itapetininga, fomos na PAI de Capela do Alto, a PAI de Pilar do Sul, enfim, reunimos todas as entidades e autarquias políticas, Sim. organismos políticos, para que a gente fosse entender qual que era o contexto da nossa região. E apresentar o nosso comitê e também nos colocar à disposição para entender se existia uma outra empresa para a gente fazer parceria, se existiam pessoas com deficiência, que essa é a nossa crença, que gostariam de ter uma oportunidade, assim como o Jailton teve, de reescrever a sua história. E está só em busca de uma oportunidade, uma empresa que foi preparado, que lá ele vai ser respeitado de forma digna, que alguém pensou em todas as características e os atributos que uma empresa precisa ter para melhor acolhê-los
né? Então, nós fizemos todo esse mapeamento regional, mapeamento interno, e a partir daí saíram diversas ações de melhorias para a organização. E uma delas, que nos orgulha muito, embora tivemos até compromissos sendo assinado fora do país, junto a clientes e etc., mas a que nos orgulha muito foi realmente ter sido sede do primeiro evento regional da pessoa com deficiência da nossa região. E aí tivemos juízes, prefeitos, promotores, vereadores, enfim, secretários, diretores aí das associações, das entidades ligadas, enfim, das cidades. Então, e lá a gente pôde dar um presente e firmar um compromisso junto, né? Então, primeiro uma sessão de conscientização junto com a Consolidar. Fizemos uma lindo, experiência... cara. Foi uma delícia, cara. O povo todo junto. Foi bem significativa. Emocionante. E depois firmamos um compromisso como região. Como é que a gente pode fazer para melhorar o cenário do mercado de trabalho da nossa região? E, poxa, e de lá para cá foram muitos frutos. Dezenas de pessoas já contratadas, conseguindo empregos, trazendo luz para todo esse tema, informação sobre LOA, sobre BPC, enfim, sobre modelos de trabalho. Então, assim, tem sido uma jornada, uma bem-aventurança, como você falou, muito, muito produtiva, que está dando muitos frutos e nos orgulha muito. Nos enche de alegria e de esperança no coração para que a gente possa reabastecer e continuar seguindo. Cara, é muito legal, assim, porque vocês colocam isso na ordem do dia, vocês colocam isso para valer, vocês fazem isso acontecer. Pessoal, vocês não têm noção como tinha autoridades lá e todas referenciando esse momento, se comprometendo. Teve um momento que a gente assinava, né, nos flip charts ali, o desejo de fazer algo grandioso nessa terra, nessa região. Então, muito legal. E pegando daí, eu tive um almoço também lá com o nosso querido prefeito, né? Sim. Com o Gustavo, e que tem o mesmo sobrenome que teu, né? O Gustavo Barros, que é um querido, por sinal. Também tem um podcast dele, assistam aí. E também com o aval, né? Volto a dizer aqui, do Marcos da Costa, que é um querido, que é o secretário da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. E tem um sonho nesse coração aí que eu conheço, que é fazer realmente essa terra ficar algo mais sagrado, mais inclusivo. O que você pensa nisso? Thalinha, quando a gente fala de sonhos, dentro da empresa, né, de um local de trabalho, onde tem uma série de governanças e uma série de autonomias que a gente pode ter lá dentro, a gente consegue fazer muitos impactos, tá? Mas isso fica, embora a empresa tenha mais de 1.000 colaboradores, ainda estamos dentro da empresa. Sim. E a gente queria fazer mais. E a gente acreditava que o comitê pode fazer mais, extramuros da empresa. Então, a partir daí surge esse almoço, vamos conectar a gente com o prefeito de Sarapuí, Gustavo, rapidamente nos recebeu, almoçamos juntos, comentamos sobre ideias, sobre sonhos. Sarapuí é uma cidade que eu tenho no meu coração. Eu imagino. E eu tenho um carinho enorme por essa cidade. Nasci em São Paulo, mas passei muitos anos da minha vida lá em Sarapuí, lá onde fica a nossa empresa, lá onde o meu pai fundou, junto com a minha mãe, a indústria. Então, temos familiares lá em Sarapuí. Então, tenho muito carinho por essa cidade, especialmente por Sarapuí. Então, o nosso desejo um sonho, né? Seria também ver a cidade avançar do ponto de vista de inclusão e diversidade para toda a população de Sarapuí, que hoje são 11.000 habitantes, é uma cidade bem pequena. E então a gente fica sonhando, né? A gente é sonhador e acredita que dá para fazer. Por ser uma cidade pequena e dá para se transformar. Já pensou morar numa cidade modelo para todas as pessoas? Cara, daqui um ano estamos falando sobre isso aqui num podcast desse para celebrar. A gente já conseguiu avançar com a prefeitura junto a estudos. Tem 127 crianças com deficiência mapeadas pelo município, tá? Diversas ainda antes do trabalho, né? Que ainda estão então assistência social, educação, saúde, fizeram todo um censo. E assim, a gente tem um sonho grande aí de que seja uma cidade modelo e que a gente possa, quem sabe algum dia também, junto ao Cantinho Dona Zilda, que é a associação existente lá em Sarapuí, onde atende crianças hoje, atualmente de 5 a 11 anos, mas a partir do ano que vem também aumentando a amplitude dos atendimentos no contraturno escolar. A gente tem um desejo grande de um dia poder ter
um centro especializado também para as crianças com deficiência do nosso município, fornecendo todo tipo de terapias, como ecoterapia, fisioterapia, Sensacional. musicoterapia, enfim, com todo o respaldo de saúde, técnico, médico, mas podendo fornecer isso de uma forma gratuita para todas essas famílias que merecem isso. Pô, cara, muito legal. Então, Isso é uma empresa de uma economia natural, né? Como diz o Roberto. E isso é uma empresa de verdade. E esse nível de inspiração que você pode passar é assim. Porque enquanto tem empresas que só estão se preocupando com vender ou fazer alguma outra coisa, a Universal Químico está se preocupando em gente, né? Até vale a pena você contar um pouquinho, que a gente nem falou aqui ainda, né? O que faz a Universal Químico? Para todo mundo entender, porque esse nível de conversa que a gente está tendo aqui, a gente está falando de gente, está falando de vida, está falando de inclusão, indignidade, vida digna, não é? Acessibilidade. O que faz a Universal Químico? Até para o pessoal pirar e falar assim, caramba, os caras fazem tal coisa e estão falando de tal coisa. O quanto é importante isso pra gente, né, Thomas? Então, Universal Chemical faz parte de um grupo maior, mas basicamente o nosso grupo, ele tem como atividade principal a indústria, a terceirização de produtos. Então, nós temos fábricas de produtos de limpeza, temos fábricas de produtos cosméticos, de higiene pessoal, temos fábricas alimentícias e nós fabricamos os produtos dos nossos clientes. Então, nossos clientes nos contratam para fazer o produto deles e nós entregamos prontos os produtos, né? Então, esse é o nosso negócio. Eu faço parte da segunda geração da empresa, estou lá há 10 anos, atuo hoje como diretor financeiro, cuido das partes, todo o âmbito administrativo, então financeiro, RH, ESG, segurança do trabalho, fiscal, tributário. Então, o meu escopo fica dentro das áreas administrativas e a gente ama o que faz e tem um privilégio, eu me sinto privilegiado de ter nascido nessa família, de ter tido essa oportunidade e Deus ter dado condição para que pudesse estudar, pudesse trazer sabedoria para o dia a dia e estar contribuindo com o negócio, já há 10 anos contribuindo com o negócio, e a gente pode, além de trazer resultados, tem muitos resultados sociais acontecendo na nossa região, muitos resultados acontecendo. Então são 20 anos de história já da Universal, trazendo os resultados sociais e para as pessoas da nossa comunidade de Sarapuí. Então esse é um pouco da Universal. E é legal, né? Porque você está contando, tangibilizando aqui o que faz no dia a dia, e esse o que faz no dia a dia, sempre na ordem do dia, pessoas com deficiência, inclusão, diversidade, cuidado com gente, essa humanidade nas relações. Então isso é uma empresa da economia natural que a gente fala, né? Via Instituto Economia Natural. E você vê o instituto que vocês desenvolveram, é o nome da tua avó, né? Conta pra gente. Bom, o Cantinho Dona Zilda, então, é uma associação sem fins lucrativos. Ela fica no município de Sarapuí. Zilda é a mãe do meu pai, Zilda é minha avó. E minha avó tinha uma história com as crianças daquela comunidade e com crianças em geral. Ela adorava crianças, sempre. Tinha balinhas na casa dela para receber as pessoas, bolo, né? Bolo de vó. Legal, pô, é demais. E tem boas lembranças desse tempo. E, bom, meus pais sempre falaram de um dia a empresa precisa proporcionar uma fundação para a cidade de Sarapuí. Sensacional. E eu cresci ouvindo isso. E até que em 2021, então fazem 2 anos, a gente conseguiu fundar essa associação. E ela é uma associação de assistência social. Então ela é gratuitamente para todos os munícipes de Sarapuí. Eu estive lá. E basicamente nós trabalhamos no contraturno escolar. Então se a criança vai na escola de manhã, ela pode frequentar o cantinho à tarde. E se ela vai na escola à tarde, ela frequenta o cantinho pela manhã, no contraturno. E a gente oferece todo o arcabouço e o apoio para uma educação socioassistencial e inclusiva. Então a gente trabalha na parte de musicalidade, esporte, arte, espiritualidade, questão socioemocional de cada indivíduo. Então a gente acredita que socialização de cada um dos indivíduos, a gente proporciona cuidado médico, junto com parceiros, como por exemplo a empresa Bozelli, do nosso amigo Fábio.
carteira de vacinação, programas de vacinação. Nós temos os parceiros para odontologia, para oftalmologia. Então a gente faz um cuidado integral do indivíduo. Sensacional. Parceiros para quando precisar passar no neuro, fazer alguns tipos de diagnóstico. Enfim, esse é um pouco do nosso trabalho. Então hoje são 130 atendidos. Pretendemos mais do que dobrar no ano que vem com a nova inauguração. Nós estamos em ampliação de construção física mesmo, para liberar mais salas, mais espaços. Temos uma fila de espera de mais de 120 crianças. Olha só. Então a comunidade tem nos abraçado, apesar de ter pouco tempo, são 2 anos, mas é uma associação com uma mentalidade de uma empresa, tá? Então lá nós temos nossos colaboradores, todos sabem o que fazer, sabem o que tem que ser feito, qual que é a nossa cultura, que tipo de perfil a gente quer, as pessoas têm capacitações para que a gente só dá para o outro o que a gente tem aqui dentro, claro. Né? Então nós temos nossos indicadores e lá funciona como um organismo de empresa, onde a gente não gera resultado econômico, mas a gente gera um resultado social. Então, sensacional. Esse é um pouco do trabalho do Cantinho hoje, e o nosso sonho é que o Cantinho também possa um dia derivar, transbordar, né? Transbordar e poder também ser um centro para atender as crianças com deficiência do nosso município através dessas ferramentas e disponibilizar todas as melhores práticas que temos hoje em dia, mundiais, que a gente sabe e acompanha diversos casos e sabe que o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário, você cura diversos sintomas. Muito legal. E enquanto antes você começar é melhor, mas a gente entende também que o diagnóstico, para uma família que recebe um diagnóstico, uma notícia, nem sempre vem junto com as informações que deveriam vir. Então, eu acredito que isso é um mecanismo de sociedade que a gente tem evoluído aos poucos, essa descentralização de informações e cada vez mais falando sobre o sistema, tem trazido bastante luz para muitas mães e pais e para a sociedade de forma geral, e que esse é o início de um cenário que já está mudando a nossa sociedade para melhor. Melhor. Você sabe que é tão importante isso, né? Essa cultura que você está empregando é tão importante que às vezes uma família nasce uma criança com deficiência, a forma que o médico vem apresentar essa criança, a enfermeira, às vezes já vem com uma visão capacitista, e quando ela vem com essa visão capacitista, é tão triste, assim, o despreparo às vezes que os próprios profissionais têm, né? A falta de conhecimento e consciência desse cenário, né? Da forma de vida humana, a forma de apresentar com entusiasmo, não com o capacitismo da dó. Então é muito interessante, e esse trabalho da dona Zilda via Universal Químico é fantástico. Sim, viu? sem dúvidas. E a Universal é a grande mantenedora do projeto. É a grande mantenedora, tanto do Cuida, né? Do Cuida, que é o comitê, como da dona Zilda, né? Dessa fundação. É sensacional. Eu posso ficar aqui a tarde toda falando com você, a manhã toda, né? 3 podcasts aqui não vão atender a nossa demanda de conversa, mas eu tenho 3 perguntinhas finais aqui. Vamos lá, Telinho. Uma das perguntas finais é aqui: o que o Thomas Barros veio fazer aqui ainda e que não falou? O que você gostaria de falar que ainda não falou? O que eu gostaria de falar que eu ainda não falei? Bom, a empresa tem esse DNA social na sua cultura e em diversas frentes de trabalho. Então, inclusão e diversidade e inclusão é uma das frentes de trabalho que a gente fomenta a nossa cultura, mas também nós temos na parte de dependência química, na parte de cuidados médicos com nossos colaboradores, na parte de ajudar a segurança pública da nossa região, ajudar a saúde do nosso município. Então, são diversas frentes de trabalho, a gente chama de um ecossistema social, e esse é um grande poder transformacional que uma empresa tem, com um mecanismo social de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas por trás de empresas, sempre vão ter pessoas. E a importância de a gente proporcionar, nesse nosso ambiente de trabalho, um lugar onde as pessoas possam pôr as suas vulnerabilidades e também os nossos desejos e sonhos e propósitos. Um ambiente seguro. Para que a gente possa cada vez mais tomar decisão com o coração, obviamente de forma responsável. Claro, nós estamos dentro de um negócio.
mas e que impacta a vida das pessoas, porque eu acredito que cada um de nós viemos para esse mundo por uma razão, por um motivo de ser. Se não existisse, não teríamos por que a gente vir até aqui. Então, existem vários âmbitos que uma pessoa pode ter propósito. Pode ser numa vida familiar, pode ser dentro do ambiente de trabalho, pode ser junto à sua comunidade, pode ser junto à vida espiritual. Então, são diversas caixinhas. E no fundo, essa resposta do que eu vim fazer, geralmente permeia várias caixinhas. Né? Não é meu propósito, é isso aqui. E todos somos chamados para uma tarefa. É isso que eu acredito. Todos somos chamados para uma tarefa. E o grande desafio da vida de cada um de nós é perguntar qual é a minha tarefa. O que eu tenho feito da minha vida hoje? O que eu tenho contribuído com a sociedade? Ou o que eu tenho podido... o que eu posso estar retribuindo ainda mais as bênçãos que me foram dadas? Porque é um privilégio muito grande viver. É uma alegria ter saúde, ter essa energia vital, ter uma alma de viver. E tem muitas pessoas em sofrimento. E a gente precisa se doar uns aos outros, olhar para o próximo, e cada um da sua maneira. Mas que no final das contas, acredito que é isso que fica quando a gente olha para trás e vê, poxa, o que eu fiz com o tempo que eu tinha? Eu fiz a minha tarefa, eu cumpri a minha missão, eu fui a melhor pessoa que eu poderia ser. Então, minha melhor versão, né? A minha melhor versão. Então, se eu pudesse contribuir com alguma coisa que eu gostaria de falar, é isso que pulsa um pouco no meu coração. Um medo. O conceito de medo, só pra gente tentar balizar. Então, o conceito de medo, eu penso que medo é aquilo que nos gela, nos trava, né? Aquilo que nos paralisa. Então, eu fui criado e vi exemplo em casa, do meu pai, da minha mãe. Não são pessoas... Eu nunca vi essa questão de medo. Eu vi pessoas ambiciosas, pessoas que gostavam de risco também e que queriam, né, coisas melhores. Assim, nunca vi nada em relação a isso, uma questão de se afligir, né? Ou talvez um pouco também por personalidade. Mas é claro que a gente tem as nossas preocupações, não sei se entra nesse conceito de medo, mas as preocupações com o dia de amanhã, as preocupações também com a nossa família, com o nosso negócio. A gente tem as preocupações... com os filhos, tem preocupações com a esposa, com a família. Talvez o meu maior medo é de percorrer um caminho errado, sabe? Eu tenho hoje um medo de, diria, né, se for para uma coisa maior, não só uma preocupação, um medo de você correr uma maratona e no final das contas você olhar para trás e ver que aquela não era a sua maratona, sabe? Então, ou se desviar do caminho. A gente conhece muitas histórias bíblicas enfim, de desvio de caminhos. Existem várias histórias conhecidas de antepassados, de histórias mesmo, livros, né? Que nos traz esse conceito também. Então, inteligência é você aprender com o seu próprio erro, mas sabedoria é conseguir aprender com o erro dos outros, né? Então, eu peço sabedoria para Deus todos os dias, ajoelhando, orando, pedindo orientação para os caminhos, para o propósito, para os desígnios. Deus, me coloca que seja feita a sua vontade. Coloca as pessoas para a sua vontade. Me coloca nos ambientes que eu preciso estar para que eu possa cumprir a tarefa a qual eu fui chamado. Lindo demais. E um desejo por fim, meu irmão? A gente já falou de um sonho muito grande, Telinho. Mais do que trabalhar numa empresa inclusiva, o meu desejo é morar numa cidade inclusiva, é ter uma região mais inclusiva, mais equitativa para todos, que tenha geração de oportunidades de equidade para todos, que ninguém seja deixado para trás e que a gente possa promover ainda mais esse conceito de cura e possa inspirar outras pessoas para se juntar nessa roda do bem e para que a gente possa impactar outras vidas. Esse é um grande desejo. Esse é o que coloca energia no nosso dia. De novo, apesar das dificuldades que tem, os problemas que a gente tem, que todo mundo tem, e comigo não é diferente, mas é isso que fortalece o espírito de novo, que recarrega e a gente fala, bom, vamos seguir. Thomas Barros, meu irmão, meu amigo,
meu parceirão, obrigado por estar aqui, cara. Foi um presente. Telinho, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo dia maravilhoso que a gente teve hoje, pelo café da manhã, que estava tudo preparado maravilhosamente bem, pelas nossas conversas aí com nossos convidados, com o prefeito, com o secretário. Para mim foi um dia hoje que vai ser memorável e de muito aprendizado, e tenho que te agradecer por isso e por toda a contribuição que você já trouxe na nossa vida, na empresa, na da minha família, e que Deus te abençoe e que possa retribuir todas essas bênçãos que você tem espalhado pelo mundo. Amém. Obrigado, Telinho. Obrigado, meu irmão. Gratidão.